café silencioso de um bairro charmoso de Paris, uma mulher esperava dia após dia, vestida de luto que não se declarava abertamente, mas que cobria sua alma. Sua mirada perdida no vazio de uma xícara de café que jamais chegava a beber, ela carregava o peso de 3 invernos de espera por notícias do homem que amava, desaparecido nos horrores da guerra. Mas uma manhã, um desconhecido surge com uma fotografia devastadora, revelando um segredo capaz de estilhaçar seu mundo por completo, expondo uma traição que o coração mal ousava conceber. Até onde a alma pode resistir a uma ferida inesperada? Conseguirá ela escolher entre a lealdade a um passado que se revelou uma ilusão e o desejo de ousar amar outra vez? Acompanhe-me nesta história de época, tecida com emoções profundas e reviravoltas inesperadas, onde a resiliência do espírito é a mais bela das armas. Diga-me nos comentários de onde você está ouvindo essa história e me diga: você acredita nas segundas oportunidades no amor? Paris, inverno de 1944. As ruas do bairro de Le Marais ainda conservavam o eco dos passos apressados que o medo havia marcado durante a ocupação. Embora as bandeiras estrangeiras já não tremulassem nos edifícios oficiais, nos rostos de muitos ainda pesava o silêncio dos dias cinzentos. Era uma cidade ferida, reconstruindo-se em pedaços, como um espelho que tenta dolorosamente recordar seu reflexo. Numa esquina tranquila, junto a uma padaria que mal começava a aquecer novamente seus fornos, encontrava-se o Café Étoile. Não era um lugar luxuoso, nem aspirava a sê-lo. Suas mesas de ferro forjado, algumas descascadas pelo tempo, e suas cadeiras de vime desgastado guardavam as histórias silenciosas de quem resistiu. E ali, junto à janela mais ampla, uma mulher comparecia a cada manhã, como se o mundo, lá fora, não tivesse mudado. Geneviève Ribeiro tinha 40 anos, mas a dor e a espera haviam-lhe acrescentado uma década aos ombros, curvando-a levemente. Seu rosto fino, de linhas serenas e pálidas, conservava uma beleza apagada, como aquelas flores secas que ainda retêm forma e um leve perfume, mas cujo frescor se perdeu. Seu cabelo castanho escuro, preso em um coque baixo e impecável, contrastava com o casaco de lã cinza que sempre usava, abotoado até o pescoço. Luvas de couro preto, tão usadas quanto dignas, e um chapéu simples adornado com uma fita escura, completavam a imagem de um luto não declarado, mas evidente em cada fibra de seu ser. A cada manhã, ao cruzar a porta do café, Luciana, a garçonete mais velha, de bochechas rosadas e mãos grandes e experientes, já tinha sua mesa preparada. Era a segunda desde a entrada, colada à janela, onde a luz tênue do sol de inverno caía sem força, quase pedindo permissão. Ali, Geneviève se sentava, deixava sua bolsa sobre a cadeira vazia à sua frente, retirava lentamente as luvas com um ritual doloroso e pedia um café preto, sem açúcar. Quando Luciana lhe servia a xícara fumegante, Geneviève apenas assentia, um movimento quase imperceptível, e depois permanecia imóvel, olhando para a rua como se esperasse alguém ou algo que nunca chegava. Naquele dia, como em tantos outros, o vapor do café subia em espirais suaves, ignorado por ela. Geneviève segurava a xícara entre as mãos frias, mas não bebia. Observava as silhuetas apressadas que passavam pela calçada, com a mesma atenção com que se ouve uma canção sem letras, buscando um sinal, um rosto, uma melodia. O mundo lá fora parecia apressado, ansioso por voltar a viver, por se reconstruir. Ela, em contraste, permanecia suspensa, presa em um limbo de espera. João Miguel Durães, seu noivo, havia partido 3 anos antes, engolido pela escuridão da guerra. Oficial de artilharia, um homem culto, de voz firme e sorriso fácil. Sua ausência era uma ferida aberta. Ninguém soube exatamente o que aconteceu com sua unidade. Alguns diziam que caíram em uma emboscada, outros que foram capturados. Não havia registro oficial de sua morte, nenhuma sepultura onde chorar, nenhuma confirmação final, apenas o silêncio. E esse silêncio, dia após dia, havia sido o único companheiro constante de Geneviève, uma ausência ensurdecedora que a consumia lentamente. Uma nova cliente, sentada mais perto do balcão, observava a mulher da janela com curiosidade.
Baixou a voz ao perguntar a Luciana. Ela sempre vem sozinha? Luciana, que secava uma xícara com movimentos lentos e pensativos, respondeu com um suspiro quase inaudível. Continua esperando como se a guerra não tivesse terminado. A frase pairou no ar, mais eloquente que qualquer explicação, porque no fundo, todos sabiam que Genevieve não era a única que havia perdido algo que nunca pôde enterrar, apenas que ela o fazia com uma elegância dolorosa, como se, ao repetir seu gesto a cada dia, estivesse bordando um luto silencioso sobre a própria trama do tempo. Fora do café, começavam a cair flocos de neve, leves e fugazes. Genevieve os olhava pousar no parapeito da janela, um a um, como pequenas esperanças que se desfaziam ao tocar a frieza. Depois, dirigiu o olhar para a cadeira vazia à sua frente. Por um instante, sua expressão mudou. Não era tristeza, era algo mais profundo, uma resistência tenaz, a teimosia de quem se recusa a aceitar que foi esquecida, que sua espera foi em vão. Quando o relógio marcou 10 horas, Genevieve se levantou lentamente. Colocou algumas moedas exatas sob o pires e vestiu o casaco com a mesma precisão de sempre. Luciana não disse nada, apenas a seguiu com o olhar até que ela cruzasse a porta, levando consigo a mesma ausência que havia trazido. A neve começou a cair com mais intensidade, e a cadeira junto à janela, ainda morna, ficou vazia mais uma vez, aguardando um retorno que jamais viria da forma esperada. A manhã seguinte chegou com uma névoa espessa que parecia se agarrar às pedras úmidas das ruas de Le Marais. O inverno em Paris tinha uma forma cruel de se infiltrar nos ossos, de silenciar os ruídos da cidade, deixando apenas o ranger das folhas molhadas sob os passos apressados. Dentro do café Étoile, a calidez da estufa de ferro fundido oferecia um alívio modesto. As janelas embaçadas desenhavam contornos borrados de um mundo que ainda não sabia como se reerguer por completo. Genevieve Ribeiro cruzou a porta no horário de sempre, com a precisão de quem não espera surpresas. Luciana a cumprimentou com um leve gesto, como todos os dias. Sua mesa junto à janela estava intocada, como se ninguém ousasse interromper o rito íntimo que aquela mulher realizava em silêncio, dia após dia. O casaco cinza de lã, o chapéu com fita preta, as luvas que retirava com uma elegância contida, a xícara de café que jamais tocava, cada movimento de Genevieve era uma oração muda. Ninguém sabia a quem ia dirigida, ou que tipo de fé a mantinha ali. Ela sentou-se, colocou sua bolsa sobre a cadeira à frente e virou a cabeça apenas o suficiente para observar a rua. A neve ainda dormia sobre os toldos e as varandas, mas o céu ameaçava com novas quedas. Era um dia, como tantos outros, ou pelo menos, assim ela acreditava. O som da porta ao abrir-se, uma leve sineta, a tirou brevemente de sua introspecção. Ela não olhou de imediato. Estava acostumada ao ir e vir de desconhecidos. No entanto, desta vez os passos não se dirigiram ao balcão nem às mesas do fundo. Pararam bem à sua frente. Quando ergueu o olhar, ela o viu. Um homem alto, de casaco escuro e desgastado, e barba de vários dias. A observava com uma intensidade inquietante, quase brutal em sua franqueza. Tinha o cabelo um tanto longo, úmido pela névoa, e os olhos cinzentos, do mesmo tom que o céu pesado, mas mais turvos, mais carregados de sombras. Não pediu permissão, simplesmente sentou-se à sua frente, na cadeira que sempre ficava vazia. Genevieve franziu a testa, surpresa, mas não disse nada. Havia algo na expressão daquele homem que a paralisou. Não era agressividade, nem sequer desdém. Era um cansaço profundo, uma tristeza sem nome que ela reconhecia em si mesma. Ele carregava uma câmera pendurada ao ombro, antiga, com a alça desgastada pelo uso e pelo tempo. O couro do casaco estava manchado de barro seco. Suas botas não reluziam. Era evidente que não era da cidade, ao menos não do Paris que ela conhecia, aquele de boutiques e elegância. Luciana, do balcão, entreabriu os lábios para intervir, mas o olhar do homem a deteve, um aviso silencioso que ela compreendeu. Com um gesto lento, pesado, o homem tirou um envelope dobrado de um de seus bolsos e o colocou sobre a mesa, sem dizer uma única palavra. Genevieve não o tocou de imediato. Primeiro, mirou-o.
Seus olhos não pediam explicação nem ofereciam desculpas. Apenas esperavam, com uma paciência que a guerra lhe ensinara. Então, com um movimento que parecia pesar-lhe mais do que qualquer mala carregada, o homem se levantou e partiu. Saiu do café como havia entrado, sem anúncio, sem ruído, sem permissão. A sineta da porta ressoou brevemente, e em seguida, o silêncio voltou a cair sobre o salão. Genevieve permaneceu imóvel. Não tocou o envelope por vários minutos. Lá fora, a neve começava a cair novamente, em flocos finos que se acumulavam no parapeito da janela, como se todo o resto do mundo tivesse cessado de existir. Finalmente, com as mãos tremendo, mas com uma determinação fria, ela abriu a dobra de papel. Dentro havia uma única fotografia em preto e branco, um tanto amassada pelo uso e pelo tempo. Sua respiração parou. Era João Miguel, não em uniforme de guerra, não em combate, não ferido nem detido. Era João Miguel de pé, com o sorriso sereno que ela tanto havia amado e que parecia pertencer a outra vida. Ele segurava nos braços um menino pequeno, de não mais de 3 anos, que se agarrava ao seu pescoço com uma confiança que dilacerava a alma de Genevieve. Ao lado dele, uma mulher jovem, visivelmente uma camponesa pelo vestido simples, de rosto suave e cabelos trançados, o abraçava pela cintura. Eles pareciam uma família. Genevieve sentiu um vazio profundo se abrir em seu peito, um abismo sem fundo que a engolia. Não foi um grito, nem uma lágrima. Foi algo mais surdo, mais devastador. A sensação de que a terra sob seus pés havia desaparecido. Sua mente tentava desesperadamente compreender, mas não havia explicações possíveis para tamanha crueldade do destino. As datas das cartas que ele lhe enviara, os longos silêncios entre elas, as promessas, tudo, absolutamente tudo, ganhava agora um sentido cruelmente óbvio. Durante vários minutos, ela não se moveu. A fotografia permanecia sobre a mesa, exposta como uma ferida aberta, supurando. Finalmente, com movimentos lentos e mecânicos, ela aguardou dentro de sua bolsa. Ninguém devia ver aquilo. Ninguém tinha o direito de presenciar aquela desgraça. Nem sequer Luciana, que a observava de soslaio do balcão, contendo a respiração. Genevieve voltou a pegar sua xícara de café. O líquido já estava frio, mas isso não importava. Levou-o aos lábios com um gesto automático. Não bebeu, apenas o segurou, sentindo a frieza em suas mãos. Por um instante, seu olhar se perdeu entre as formas das gotas no vidro embaçado. Lá fora, um menino cruzava a rua com sua mãe. O menino ria. A mãe o segurava com força. Genevieve fechou os olhos, apertou os lábios. O tremor em seus dedos mal se notava. Ela não chorou. Não. Naquele momento, quando o relógio marcou 10 horas, como sempre, ela se levantou, pegou sua bolsa com firmeza e se dirigiu à porta. Ao passar por Luciana, dedicou-lhe um breve olhar. Não havia súplica nele, nem fraqueza. Apenas uma súbita ausência de tudo, um vazio que era mais assustador que qualquer tristeza explícita. Luciana não disse nada, apenas assentiu com respeito, entendendo o peso do momento. Genevieve saiu para o frio da rua. A neve caiu sobre seu chapéu e seus ombros, mas ela não a sacudiu. Caminhou com passo regular, quase elegante, como se seus pés ainda recordassem o orgulho de não se deixar vencer. O vento mordia seu rosto, mas ela não o sentia. Em seu interior, algo acabara de se romper para sempre. E, no entanto, por fora, tudo seguia igual. A máscara de dignidade inabalável. O café Etoile voltou a ficar em silêncio. A cadeira em frente à janela, a mesma que havia ocupado João Miguel antes de partir, a mesma que ficou esperando por ele por 3 longos anos, agora tinha outro nome, outro rosto, outra história que ainda não havia sido contada e que começava a ser escrita na alma partida de Genevieve. Ela caminhava em direção ao inverno de Paris com um segredo novo em sua bolsa e um vazio ainda mais profundo em sua alma, um vazio que ela ainda não sabia como preencher. Paris amanheceu coberta por um manto de neve fresca que rangia sob as solas de quem ousava caminhar sem pressa. O inverno, naquela cidade que ainda tentava voltar a respirar sem o medo da guerra, era mais que uma estação. Era uma cicatriz aberta, uma ferida ainda em processo de cicatrização.
As campainhas da igreja de Saint-Paul-Saint-Louis tiniram com um eco lento, quase reverente, enquanto o fumo das chaminés desenhava sombras que se perdiam na neblina das primeiras horas da manhã. Geneviève caminhava com passo decidido pela Rue Vieille du Temple, envolvida em seu casaco de tecido cinza, as mãos enluvadas em luvas negras, o rosto mais pálido do que nunca. Em sua bolsa, ela carregava a fotografia dobrada, como se lhe pesasse não pelo papel, mas por tudo o que silenciava, por toda a verdade brutal que ela agora carregava. Desde que o desconhecido a havia deixado sobre a mesa, a imagem a perseguia a cada instante, não apenas pelo que mostrava, mas pelo que insinuava, que havia uma verdade oculta, cruel, e que todos, exceto ela, já a sabiam, e a haviam protegido daquela dor. Naquela manhã, ela não foi ao café. Havia algo que precisava confirmar, por mais que uma parte de si temesse a resposta, a confirmação de sua mais profunda desgraça. Há anos, ela sabia onde vivia o velho editor para quem João Miguel escrevia colunas políticas antes de ser chamado para a guerra. Ela o havia visto poucas vezes, sempre de longe, um homem de idade incerta, magro, com o rosto enrugado como papel antigo e dedos manchados de tinta de jornal. Nunca tivera motivos para procurá-lo. Até agora. Subiu os degraus de pedra do edifício com uma lentidão tensa, cada passo um peso em seu peito. O timbre da porta era um botão de bronze embutido na madeira com as bordas gastas pelo uso. Pressionou uma vez, esperou. Em seguida, uma voz rouca vinda do interior murmurou sem interesse. Está aberto. Geneviève entrou sem tirar o chapéu. O cheiro de papel envelhecido e café frio a envolveu imediatamente, uma fragrância de melancolia. O estúdio era pequeno, abarrotado de livros e recortes de jornal, uma desordem organizada que testemunhava anos de trabalho. Uma lâmpada pendia sem graça sobre uma escrivaninha coberta de pastas empoeiradas. Ali estava ele, Sr. Leonardo Bastos, com seus óculos grossos escorregando pelo nariz e uma manta cobrindo as pernas. Ele a reconheceu instantaneamente. Madame Ribeiro, disse com um suspiro que não era de surpresa, mas de uma resignação que ele já esperava. Imaginei que algum dia viria. Ela não respondeu, apenas se aproximou com passos suaves, como quem entra em uma igreja em ruínas, esperando por uma verdade. Quero saber a verdade, disse sem rodeios, sua voz um fio tenso de determinação. Não a versão oficial, não o que dizem os telegramas. Quero a verdade da boca de alguém que saiba. Bastos deixou o lápis sobre a escrivaninha. Observou-a por um longo momento antes de falar, seus olhos perspicazes avaliando se sua alma suportaria o que ele sabia. João Miguel desertou. A palavra caiu como chumbo sobre a quietude da sala, pesada e irreversível. Não morreu em combate, não foi capturado, desapareceu voluntariamente. Tinha ordens de se deslocar com sua unidade para o leste, mas nunca chegou. Uns meses depois, recebemos notícias. Cartas interceptadas, relatórios de soldados que o viram na Ucrânia, em um povoado de agricultores, vivendo com uma mulher do lugar. Geneviève não piscou, nem sequer respirou fundo. Apenas manteve o olhar fixo nele, como se, ao fazê-lo, pudesse evitar que a verdade a empurrasse para o vazio, para a inexistência. Sabia que ele tinha um filho? Perguntou ela, a voz mais baixa que um sussurro, quase inaudível. Sim, madame. Ele baixou o olhar, evitando o dela. Alguns dos nossos o viram com o menino nos braços. Diziam que parecia contente. Aquele adjetivo, contente, foi o mais doloroso de tudo, uma facada inesperada em seu coração já dilacerado. Geneviève apertou os lábios, sentindo o nó na garganta. Não era um nó de choro, era um nó de dignidade ferida, de uma humilhação silente que queimava. Agradeceu mentalmente por não ter ido maquiada, não por vaidade, mas porque não havia máscara que pudesse sustentar aquilo, aquela verdade brutal. Porque ninguém me disse nada? Inquiriu finalmente, sua voz carregada de uma dor contida. Porque a senhora não merecia saber assim, respondeu Bastos com a voz baixa e carregada de pesar. Porque até os traidores têm cúmplices. Porque em tempos de guerra, o silêncio é mais fácil que a verdade, madame. Ela assentiu, uma única vez, um movimento quase imperceptível, e em seguida se retirou sem se despedir. Ao sair para a rua,
A neve caía novamente em flocos finos que se derretiam ao tocar o chão úmido. Genevieve caminhou sem rumo fixo por vários minutos, com a vista embaçada, mas sem lágrimas. Não havia espaço para o choro, apenas para uma espécie de deserto interior onde cada batida do coração era um eco oco e solitário. Ao passar em frente a uma loja de brinquedos que tentava reabrir suas portas, viu um menino, absorto, olhando trens de madeira atrás de uma vitrine empoeirada. Sua mãe o segurava pelos ombros e o menino apontava com entusiasmo para os brinquedos. Genevieve parou. Aquele menino não era o seu, não era de ninguém em particular, mas nele ela viu todos os filhos não nascidos, todas as vidas que não se viveram em seus braços, todos os abraços que ficaram vazios em seu colo. A imagem de João Miguel com o menino na fotografia retornou como uma punhalada. Não era a traição do corpo o que a feria mais profundamente. Era a traição do futuro, da vida que ela havia planejado e que lhe havia sido roubada. Ela havia esperado, havia preparado um quarto em sua mente, um ninho de esperança. Havia imaginado nomes para o filho, contos de ninar antes de dormir, as primeiras palavras balbuciadas. E tudo isso, cada detalhe, cada sonho, pertencia agora a outra mulher, uma camponesa, uma desconhecida, uma mulher que não precisou de promessas para ocupar o lugar que era dela por direito. Naquela noite, ela não jantou. Acendeu a lâmpada junto ao janelão e sentou-se em sua escrivaninha. Abriu a bolsa, tirou a fotografia e a observou por um longo tempo. A imagem brutal diante de seus olhos. Não havia rancor em seu olhar, apenas uma dor seca, um vazio que parecia consumir sua alma. No dia seguinte, ela voltou ao café. Luciana, como sempre, tinha sua mesa pronta, o pires limpo, a xícara à espera. Mas desta vez, ao tirar as luvas, Genevieve não se sentou de imediato. Ela olhou para a cadeira vazia à sua frente, a mesma onde João Miguel se sentava antes de partir, a mesma que ficou esperando por ele por 3 longos anos, testemunha silenciosa de sua dor. E então, sem dizer uma palavra, tirou do dedo o anel de noivado. Olhou-o uma vez, com uma determinação fria, e o colocou dentro da xícara vazia. Em seguida, sentou-se. Luciana, do fundo do balcão, levou a mão ao peito, em um gesto de surpresa e compreensão. Não disse nada, apenas limpou com mais força uma taça que não precisava ser limpa, seus olhos fixos na cena. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo o mundo de um branco impiedoso, e lá dentro, Genevieve, finalmente, havia começado a despertar de um longo e doloroso sono. O passado não desaparece de golpe, mas às vezes basta um gesto, uma xícara, um anel, para que o inverno comece, enfim, a derreter-se, revelando as primeiras fissuras de uma nova primavera na alma. A neve se acumulava sobre os parapeitos das janelas com o mesmo silêncio com que a dor se amontoava na alma. Paris, envolta em um cinza pálido, parecia conter a respiração. As chaminés fumegavam sem pressa, e os carros de entrega deixavam rastros borrados sobre as ruas úmidas. Mas em um pequeno apartamento do 3º andar, no número 34 da Rue du Faubourg Saint-Honoré, o tempo parecia ter parado por completo. Pela primeira vez em 3 anos, Genevieve Ribeiro não cruzou a porta do Café Étoile. A cadeira junto à janela ficou vazia, a xícara sem dono, a mirada de Luciana inquieta e preocupada. Em seu lugar, Genevieve permanecia sentada em seu salão, envolvida em um chale de lã azul escuro, o cabelo sem arrumar, as persianas a meio fechar, banhando o ambiente em uma penumbra melancólica. Não havia música, nem costura, nem leitura. Apenas um silêncio denso e opressor, interrompido de vez em quando pelo estalar da madeira antiga ou pelo lamento abafado do vento que batia contra os cristais, chorando com ela. Sobre a mesinha de centro, uma caixa de madeira continha os poucos, mas dolorosos, fragmentos de memória que ela havia conservado de João Miguel. Fotografias em sépia, onde ainda eram jovens e riam, despreocupados, sob os castanheiros do Jardim de Luxemburgo. Um postal do sul da França com uma única linha escrita de seu próprio punho. Penso em você mesmo quando não há sol. E uma carta, a última, a mais cruel de todas.
Ela a havia relido tantas vezes que o papel já começava a desgastar-se nas bordas, fino e frágil. A tinta, antes firme e escura, mostrava sinais de desvanecimento, como se a própria mentira tentasse se apagar. Mas o que mais lhe doía não era a passagem do tempo sobre a folha, e sim a caligrafia que, naquela última missiva, já não era a mesma. Algo nas curvas das letras, nos espaços entre palavras, na ausência de termos carinhosos que ele antes usava com ternura, gritava uma verdade. João Miguel lhe escrevia como quem cumpre uma obrigação, como se, em vez de sentir falta, precisasse se despedir sem dizê-lo abertamente. Genevieve apoiou a carta sobre seu colo, sentindo o peso do papel e da desilusão. Lá fora, os árvores, agora despidas de suas folhas, balançavam com uma lentidão cruel, como se estivessem exauridas pelo longo inverno. O céu estava tão branco que parecia lavar a si mesmo, apagando as cores da vida. Em sua mente, as lembranças voltavam sem permissão, assombrando-a. Passeios de mãos dadas pelo Sena, quando Paris ainda era jovem e cheia de promessas aos seus olhos. A risada de João Miguel quando ela se zangava por coisas mínimas, tão distante agora. O beijo roubado sob uma ponte entre a bruma de uma tarde que cheirava a chuva e a segredos. Promessas feitas com palavras simples, mas carregadas de um futuro que ela acreditava ser dela. Teremos um filho, ele havia dito uma vez, enquanto tocava suavemente seu ventre, como se já chamasse o bebê pelo nome. Ela havia fechado os olhos então, imaginando uma vida que agora compreendia, que nunca esteve destinada a ser sua. Levantou-se lentamente do sofá, caminhou até a cozinha e serviu-se uma xícara de chá frio. Não tinha fome, não tinha sono. Tinha um homem repetindo-se em sua cabeça como um eco torturante, como uma súplica que já não tinha a quem se dirigir. No terceiro dia sem sair de casa, a quietude se tornou insuportável, um fardo pesado demais para carregar sozinha. Vestiu-se sem pressa. Um vestido azul escuro, simples, com botões antigos e gola fechada, uma armadura modesta. Prendeu o cabelo com um pente de nácar e cobriu os ombros com o mesmo casaco que tantas vezes a havia abrigado do mundo. Pegou a bolsa, as luvas e saiu sem olhar para trás, em direção ao desconhecido. O ar gelado a golpeou de frente no rosto, um choque que a despertou. A cidade parecia igual, mas ela, definitivamente, não era. Caminhou sem rumo, sem destino, com a certeza visceral de que precisava se mover, mesmo sem saber para onde. Seus passos a levaram à Rue des Archives, onde o mercado tentava, timidamente, voltar à vida com frutas escassas e flores murchas, um reflexo do próprio Paris. Vendedores gritavam ofertas sem alma, suas vozes vazias. Mulheres com cestas de vime trocavam receitas e, inevitavelmente, rumores. Tudo era tão normal e, ao mesmo tempo, tão alheio à sua dor. Então, aconteceu. Ao chegar à esquina de uma livraria fechada, Genevieve parou, não por vontade própria, mas como se algo a tivesse segurado. Do outro lado da rua, uma mulher jovem caminhava com seu bebê nos braços. A criança, envolta em uma manta branca, ria com uma alegria pura, uma risada que ignorava o inverno e os traumas do passado. A mãe lhe falava em voz baixa, beijando sua testa enquanto o ajustava contra o peito. O menino estendia os braços e soltava gargalhadas que desarmavam o frio mais cortante. Genevieve sentiu que as pernas lhe falhavam. Apoiou uma mão contra a parede fria para se sustentar. Sua respiração se agitou, não pelo esforço físico, mas pelo vazio abissal que de repente a atravessou. Não era ciúme, não era inveja. Era algo mais profundo. Uma dor ancestral, como se seu corpo, seu ventre, seu sangue se dessem conta, naquele instante, do que lhes havia sido negado. Aquele menino não era seu. Aquela risada não havia sido ouvida dentro de suas paredes. Aqueles braços diminutos nunca a haviam rodeado. Seu futuro não teria brinquedos espalhados pelo chão, nem mãos pequenas buscando refúgio sob sua saia. O choro não veio de repente. Primeiro, um tremor nas pestanas, depois um calor que subiu pela garganta. Finalmente, as lágrimas silenciosas, pesadas, inesperadas. Ali, no meio da rua, entre estranhos que não haviam, Genevieve chorou pela primeira vez desde que começara sua espera. Não como uma mulher abandonada, mas como uma mulher vazia. A mãe do menino não a viu. Ninguém a olhou.
E isso foi o mais devastador de tudo, que o mundo seguisse girando, indiferente, enquanto sua alma se detinha, dilacerada. Quando, por fim, conseguiu voltar a caminhar, o fez com passos lentos e incertos. Não se dirigiu ao café, não tinha forças para enfrentar a cadeira vazia nem o aroma do café frio, um lembrete constante de sua espera inútil. Regressou a casa com o rosto molhado e o coração exausto. Naquela noite, acendeu uma vela e sentou-se junto à janela, olhando o reflexo das luzes sobre a neve. Pensou em todas as vidas que não havia vivido, em todos os abraços que nunca sentiu, nas palavras que jamais chegaram em carta alguma. E embora a dor continuasse ali, profunda, ardente, algo em seu interior começava a se abrir, como se, em meio ao inverno mais cruel, uma pequena fenda deixasse passar um raio de ar. Não era esperança ainda, não era consolo, mas sim o primeiro, tímido, sinal de que era possível voltar a respirar, a sentir, a viver. Genevieve fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não pensou em João Miguel. Pensou em si mesma, no que restava dela, no que talvez ainda pudesse construir com suas próprias mãos, em um futuro que ainda era um borrão. A cidade continuava coberta pelo manto branco que os dias não conseguiam derreter. O inverno em Paris era longo, e aquele janeiro parecia não ter intenção alguma de ceder espaço à primavera. Apesar de tudo, as campainhas da Catedral de Notre-Dame soaram com uma doçura insólita naquela tarde, como se tentassem recordar aos vivos que eles ainda possuíam alma. Genevieve caminhava pela margem do Sena com passo lento, envolvida em seu casaco de tecido cinza e com o rosto descoberto ao vento, sentindo a frieza acariciar sua pele. O coque baixo prendia-lhe o cabelo de forma impecável, embora algumas mechas teimosas se soltassem e flutuassem com a brisa, dançando livremente. Não tinha um rumo fixo, apenas o desejo mudo de se deixar levar pela cidade que conhecia de memória, cada pedra, cada curva do rio, e que, no entanto, já não lhe oferecia consolo. Passou junto a postos de livros fechados, cujos donos não se atreviam ainda a retomar seus lugares habituais, sinal da lenta recuperação pós-guerra. As folhas secas deslizavam pelas calçadas como sombras perdidas, levadas pelo vento. Ao longe, um grupo de crianças corria entre os poças d'água congeladas, e as risadas infantis ressoavam como um eco distante, quase irreal, um lembrete do que lhe havia sido negado. Cruzou a Pont Marie com a mirada fixa nas águas escuras e frias do rio Sena. Sob seus pés, o rumor constante do rio a acompanhava como um murmúrio antigo, uma voz que parecia entender sua dor. O sol se filtrava com timidez entre as nuvens densas, desenhando uma claridade opaca sobre as pedras úmidas da ponte. Naquela cidade que tantas vezes havia sido refúgio, Genevieve sentia-se agora como um fantasma sem casa, sem porto, sem um nome que a definisse plenamente. Ela não o viu chegar, tampouco o esperava. Ao descer por uma das escadarias que levavam ao nível mais baixo do cais, ela o encontrou ali, de pé, como se o destino o tivesse colocado em seu caminho sem necessidade de aviso. Era ele, o desconhecido da fotografia, o homem de mirada cinzenta, o casaco envelhecido e a alma marcada pelas cicatrizes da guerra. André Barros não carregava a câmera pendurada ao pescoço, apenas um chapéu entre as mãos e uma expressão serena, quase resignada, como se soubesse que ela apareceria a qualquer momento, que seus caminhos estavam destinados a se cruzar novamente. «Caminha sozinha?» perguntou ele, sem tom inquisitivo, apenas uma observação gentil. Genevieve o observou. Em seus olhos não havia exigência nem pena, apenas uma espécie de companhia calada que não pedia nada, apenas aceitava. Ela assentiu com um leve gesto da cabeça, um reconhecimento tácito. Ele se aproximou devagar, deixando entre ambos uma distância prudente, um espaço de respeito para sua dor, e começou a caminhar junto a ela sem que fosse necessário um acordo verbal. Ambos compreenderam que as palavras podiam esperar. Durante vários minutos, não se disseram nada. Apenas caminharam margeando o rio, desviando de poças d'água e escombros em silêncio. Ao longe, as torres do Hotel de Ville despontavam entre a bruma, imponentes, mas também feridas.
Edifícios desmoronados, janelas quebradas, fachadas enegrecidas pelo fumo das bombas passadas. Paris não era apenas beleza, Paris também era ruína, e eles, em sua dor silenciosa, eram parte dessa ruína e dessa reconstrução. Nem sempre pude fotografar o que via, disse ele de repente, sem olhá-la diretamente. Às vezes, o horror era mais rápido que minhas mãos, ou mais forte que meu pulso. Havia aldeias inteiras onde só restavam sapatos de crianças, ou camas vazias, e às vezes uma boneca jogada no meio da rua, intacta, como se a infância resistisse até o último instante. O mais brutal. Genevieve mal virou o rosto para ele, ouvindo com uma atenção que ia além das palavras. André falava com a voz de quem lembra não por prazer, mas por uma necessidade visceral de liberar o peso da memória. E quando eu tirava uma fotografia, continuou ele, o tom mais baixo, quase um sussurro, sentia que roubava algo aos mortos, como se não tivesse o direito de levar seus rostos, sem antes lhes ter dado um enterro digno. Ele parou por alguns segundos, olhando para o rio. A corrente era lenta, quase detida pelo frio, um espelho da estagnação da alma. Depois voltou a andar, mas acrescentou: houve momentos em que peguei a câmera e não consegui apertar o obturador porque minhas mãos tremiam, porque o que tinha na minha frente já não era apenas um rosto, era uma perda, uma dor tão vasta que não cabia na lente. Genevieve o escutava com uma concentração absoluta, absorvendo cada palavra, cada pausa. Não o julgava, não o interrogava, apenas caminhava ao seu lado como quem acompanha um homem que havia caminhado sozinho por tempo demais. Em um gesto instintivo, quase inconsciente, ela meteu a mão no interior de sua bolsa. Seus dedos buscaram algo que estava ali há anos, um resquício de um passado que ela precisava soltar. Encontrou-o ao toque, uma rosa seca, murcha, de pétalas quebradiças e cor desbotada, um vestígio frágil de um amor que se foi. Tirou-a com delicadeza, como quem segura algo sagrado, e parou. Ele também parou. Aguardava há 3 invernos, disse ela com voz suave, quase um murmúrio. Era de um buquê que João Miguel me deu antes de partir. Não faz sentido conservá-la. Ela estendeu a rosa a ele, sem mirar diretamente seus olhos, oferecendo um fragmento de sua dor. André a recebeu com ambas as mãos, com um cuidado reverente, como se soubesse que aquilo não era apenas uma flor, mas um duelo, uma parte de sua alma que estava sendo entregue. Não disse nada, apenas baixou a cabeça e guardou a rosa no interior de seu casaco com um gesto lento, respeitoso, como quem entende que foi convidado a compartilhar uma ferida profunda. Seguiram caminhando. Não se tocaram, não se prometeram nada. Não compartilharam mais que a cadência de seus passos sobre as pedras geladas do cais. Mas em meio àquelas ruínas, daqueles edifícios vencidos pela guerra e daquela cidade que ainda não sanava por completo, algo havia começado a brotar. Não era esperança ainda, não era consolo, mas sim um início, uma primeira fresta pela qual o ar entrava, limpando os pulmões da alma. E embora o vento soprasse com força, ambos souberam, sem precisar dizer uma palavra, que aquele passeio não ficaria no esquecimento, porque às vezes o mais importante não é o que se diz, mas o que se compartilha em silêncio. E naquela tarde, entre escombros e memória, eles haviam compartilhado o peso do que já não podia ser, e a promessa muda de algo que ainda não tinha nome, mas que já começava a pulsar entre eles. Paris amanheceu com um céu branco, sem bordas definidas. Não era uma manhã de tempestade, mas o ar trazia aquela umidade densa que se cola nas frestas das portas fechadas, um lembrete do inverno persistente. As ruas estavam tranquilas, como se até os ruídos cotidianos tivessem concordado em guardar silêncio, em reverência a algo que estava prestes a acontecer. Genevieve caminhava pela Rue Antoine com passo medido, quase ritualístico. Ela usava o mesmo casaco cinza que a havia acompanhado nos últimos invernos, mas algo em sua postura havia mudado. Já não caminhava como quem espera ansiosamente por um sinal, por uma resposta que nunca chega. Agora, ela o fazia como quem conhece a verdade e decide carregá-la em silêncio, com dignidade. O encontro com André não foi pactuado por palavras, mas ambos sabiam, em um nível mais profundo, que se encontrariam. Ele estava no mesmo banco do cais de Celestins,
com a câmera pendurada ao peito e os olhos fixos nas gaivotas que voavam sobre o Sena, um observador silencioso da vida. O rio refletia a luz sem cor daquela hora incerta, em que o dia ainda não se atrevia a começar por completo, preso entre a noite e a aurora. Genevieve sentou-se ao lado dele, sem se anunciar, uma presença discreta. Ele não se sobressaltou. A olhou apenas com um gesto leve, quase um aceno de reconhecimento, e depois voltou a cravar o olhar na água escura. Passaram vários minutos sem falar, a comunicação acontecendo em um nível que transcendia as palavras. Não foi a guerra, disse André finalmente com a voz baixa, quase arrastada, como se libertasse um peso antigo. Não foi uma emboscada, nem uma ordem falha, nem o caos da frente de batalha. Genevieve virou o rosto para ele lentamente, sentindo o ar rarefeito ao seu redor. Foi ela, continuou André, sua voz um fio tenso de revelação. A camponesa ficou grávida e João Miguel decidiu ficar. Não por amor, Genevieve, mas por medo. Medo do escândalo, medo da responsabilidade, medo de enfrentar as consequências. Ela não se moveu, não franziu a testa, nem abriu os lábios, nem apertou os punhos. Apenas ficou ali, imóvel, como se as palavras de André fossem pedras pesadas caindo ao fundo de um lago muito fundo e muito tranquilo em sua alma. Eu o vi, acrescentou André, não em pessoa, mas nas evidências indeléveis, no que ele deixou para trás. Nas paredes do celeiro onde vivia, havia fotografias rasgadas, cartas sem enviar, uma vida abandonada com o descuido de quem se desfez de algo que o comprometia. Ele não buscava recomeçar, Genevieve. Buscava se esconder. Genevieve baixou a mirada. O nome de João Miguel flutuava em sua mente como um eco sem rosto, uma sombra de um homem que ela amara. Já não era o homem que ela havia esperado por anos, mas sim uma figura oca, uma memória sem raiz, desprovida de qualquer significado real. O menino na fotografia, a mulher abraçada à sua cintura, tudo adquiria agora uma dimensão ainda mais cruel e dolorosa. Não foi o destino, ela pensou, foi uma escolha. Ele escolheu apagá-la da própria vida. E o menino? Perguntou, quase sem alento, a voz um sussurro. Tinha os olhos dela, respondeu André com uma gentileza inesperada. Mas a forma de olhar era sua, a dele. Aquela mirada rápida, como se medisse o espaço que ocupa sem querer ser visto, sem querer ser notado. Genevieve engoliu em seco, sentindo que algo dentro de seu peito se comprimia, como se a alma precisasse encolher-se para não explodir em 1000 pedaços. Por que me diz isso agora? Inquiriu, a voz embargada pela dor. Porque já não é necessário protegê-lo, Genevieve, disse André, com uma serenidade que a acalmou. Porque você já sabe, e porque ninguém deveria carregar sozinha uma verdade tão pesada como essa. Ninguém merece essa solidão. Ela fechou os olhos por um momento, buscando alguma imagem que lhe oferecesse consolo, mas todas estavam contaminadas. A risada dele sob a chuva, suas mãos escrevendo em tinta azul, sua voz prometendo que voltaria. Tudo isso agora não era mais que um teatro vazio, uma farsa. Não vou chorar, disse, mais para si mesma do que para ele, uma declaração de força. Não precisa fazê-lo, respondeu André. Você já perdeu tudo o que podia. Não há lágrimas para o que não resta. Permaneceram em silêncio por um longo tempo, apenas a presença um do outro preenchendo o vazio. Depois, ela se levantou. Ele também o fez. Caminharam juntos até a entrada da ponte, mas não se tocaram, não se despediram com palavras. Separaram-se com uma mirada que dizia: já dissemos o suficiente por hoje. A tarde caiu sobre Paris com lentidão, pintando o céu em tons de cinza e azul. Os lampiões começaram a acender-se um a um, como se a cidade também se lembrasse do que significava ser bela ao anoitecer. Genevieve regressou à casa, tirou o casaco, soltou o cabelo, lavou as mãos com água fria, buscando purificar-se. Em seguida, abriu o pequeno joalheiro de madeira que guardava desde menina e tirou dele o anel de noivado. Segurou-o entre os dedos. A pedra de um azul pálido continuava intacta, mas o metal parecia mais opaco, como se a mentira também desgastasse o ouro. Caminhou até o espelho, colocou-o uma vez mais, olhou-o, olhou-se no reflexo, e então compreendeu, com uma clareza dolorosa, que aquela imagem não lhe pertencia mais. Retirou-o com calma,
Fechou a mão em torno do anel e saiu de casa sem chapéu, sem cachecol, com a fronte alta, em direção à sua nova liberdade. O Café Étoile estava morno e silencioso, apenas algumas mesas ocupadas. Luciana, do fundo, interrompeu uma conversa com uma cliente para olhar com surpresa para Geneviève. Era raro vê-la entrar àquela hora. Ainda mais raro vê-la sem as luvas, uma quebra em seu ritual. Geneviève caminhou diretamente até sua mesa de sempre, junto à janela. Sentou-se. Não pediu café, não pediu nada. Abriu sua bolsa, tirou o anel e o segurou por um instante mais entre os dedos, um último adeus silencioso. Em seguida, com a delicadeza de quem entrega uma relíquia, deixou-o cair dentro da xícara vazia. O leve som do metal contra a porcelana foi mais eloquente que qualquer discurso, mais final que qualquer palavra. Luciana da Barra levou a mão ao peito. Não se aproximou, não disse uma única palavra, mas seus olhos brilhavam com aquela mistura de respeito e emoção que só conhecem aqueles que serviram mesas carregadas de histórias e segredos. Geneviève não olhou para trás. Tampouco ficou muito tempo. Levantou-se com calma, colocou o casaco sobre os ombros e saiu para o ar frio da noite. Na rua, as luzes dos lampiões tremiam com o vento. As sombras se alongavam sobre a calçada úmida. Ela caminhou sem pressa, sem rumo definido, mas algo em seus passos indicava que já não era a mesma mulher que havia entrado no café uma hora antes. Na xícara, ficou o anel. Na alma, o peso do passado começava a se diluir, a desaparecer, e embora o nome de João Miguel ainda flutuasse em algum canto de sua memória, já não era uma âncora que aprendia. Era apenas isso. Um nome que não precisava mais ser dito. Um eco de uma vida que ela finalmente estava deixando para trás. Essa noite, Paris parecia suspensa em um murmúrio constante. A neve havia cessado ao anoitecer, e o ar frio trazia consigo um silêncio tão espesso que qualquer som o atravessava como uma agulha fria. De sua janela, Geneviève contemplava a rua molhada, as luzes embaçadas dos lampiões e a sombra de um casal que caminhava muito devagar, como se seus passos se tecessem com a melancolia que pairava no ambiente. Uma dança lenta com a tristeza da cidade. A sua própria habitação estava apenas iluminada por uma lâmpada de mesa, criando um refúgio de penumbra. As cortinas entreabertas deixavam passar uma luz mortiça e sobre a escrivaninha descansava uma folha em branco, como um lenço que esperava uma lágrima, ou um papel que aguardava uma ferida a ser escrita. Geneviève sentou-se com rigidez, sua postura reta, colocou as mãos sobre o papel, sentindo a textura firme entre os dedos, uma conexão com a realidade. Tomou a pena com uma decisão que vinha da alma. Não havia lágrimas em seus olhos, não havia tremores em suas mãos, apenas uma calma tensa, a quietude que precede uma tempestade interior que já não se pode evitar, que precisa ser liberada. Apoiou a ponta da pena e começou a escrever. As palavras fluíram com uma dureza que ela nunca antes havia se permitido, uma catarse. Não buscava compreensão, nem perdão, nem sequer um eco que retornasse a ela. Escrevia para esvaziar-se, para arrojar para fora de si tudo o que não cabia mais em seu corpo e em sua alma. Um veneno que a estava consumindo. Cada frase era uma punhalada, cada linha, um corte limpo em sua própria carne. Não utilizou apelativos carinhosos, nem recordou promessas quebradas. Em seu lugar, deixou sobre o papel uma verdade ardente e impiedosa, que ele a havia abandonado, traído, esquecido sem olhar para trás, sem um único remorso. Não te maldigo porque amaldiçoar-te seria continuar a te levar dentro de mim. Ela escreveu, as palavras ardendo na folha. Mas te nego, te apago, te desconheço. Você não existe mais para mim. A carta não tinha saudação nem despedida. Era mais um lamento sussurrado para o vazio do que uma missiva, mais uma confissão dirigida ao nada do que a um homem. E, no entanto, ao colocar o ponto final, Geneviève sentiu que respirava de novo, que uma parte dela finalmente se libertava. Dobrou o papel sem muita precisão, um gesto de desapego, e o guardou dentro de sua bolsa, sem saber muito bem o que faria com ele. Não pensava em enviá-la, nem sequer em relê-la. Era suficiente ter escrito, ter externalizado a dor, ter transformado o invisível em algo tangível. Na manhã seguinte, vestiu um casaco mais claro, não por uma decisão estética consciente,
mas porque suas mãos se dirigiram a ele sem pensar, um instinto para a luz. Ao sair de casa, o céu cinzento parecia menos pesado do que nos dias anteriores, quase como se o mundo também estivesse respirando um pouco mais aliviado. Caminhou até o café como sempre, mas com uma leveza que lhe era desconhecida, um passo mais livre. Carregava a bolsa pendurada no braço, a cabeça erguida e um véu de determinação em seu olhar, uma nova força. Luciana a cumprimentou com um sorriso discreto, sentindo a mudança no ar. Genevieve respondeu com uma inclinação de cabeça. Sentou-se em sua mesa, como havia feito durante anos, e pegou o guardanapo para secar o bordo da xícara antes que lhe servissem o café. Foi então quando, ao tirar o guardanapo, o envelope com a carta se deslizou para fora da bolsa sem que ela notasse. Uma pequena rebeldia do destino. Não demorou muito para se levantar e partir. Não bebeu o café. Apenas o segurou entre as mãos por alguns minutos antes de deixar umas moedas sobre a mesa. Quando se levantou, o envelope ficou ali, solitário, apenas coberto pelo pires vazio. Uma mensagem para quem soubesse ver. Minutos depois, André entrou no café. Luciana o reconheceu e assentiu na direção da mesa de Genevieve. Um sinal mudo. Ele caminhou até lá com seu passo tranquilo e pensativo. Sentou-se. Foi então quando notou o envelope. Não tinha nome escrito, nem endereço, nem selo. Apenas uma folha dobrada com o bordo levemente umedecido pelo vapor da xícara, como se as palavras tivessem suado. André a pegou com cuidado. Não tinha a intenção de invadir a privacidade dela, mas algo na maneira como aquele envelope repousava sobre a mesa, quase esperando, o inquietou. Abriu o papel com movimentos lentos, deliberados, como quem desenterra algo sagrado, uma verdade oculta. Leu apenas as primeiras linhas. Foi o suficiente. Não precisou chegar ao final para entender o que aquela mulher havia contido dentro de si por anos. A intensidade da dor ali expressa. Não era uma ferida recente, era uma ferida antiga, profunda, que havia sido aberta e fechada 1000 vezes sem nunca ter cicatrizado por completo. André dobrou a folha com delicadeza novamente. Não aguardou, nem a largou descuidadamente. A segurou entre os dedos, indeciso, sentindo o peso daquelas palavras. Naquele momento, a porta do café se abriu. Genevieve regressava. Entrou sem pressa, com a testa descoberta e os guantes nas mãos. Ao ver André em sua mesa, com o envelope em suas mãos, ela parou. Não fez um gesto. Não franziu a testa. Não desviou a mirada. Apenas ficou ali de pé, como se o tempo, em sua crueldade, tivesse decidido imobilizá-la, congelando o instante. André a mirou. Não pediu desculpas. Não explicou nada. Apenas estendeu-lhe o envelope sem palavras. Genevieve avançou até a mesa, sentou-se frente a ele, pegou a carta com os dedos firmes, sem tremer. Durante um longo minuto, não se miraram, apenas sentiram a presença um do outro. Depois, sem romper o silêncio, rasgou a folha em 4 partes. Os pedaços caíram suavemente sobre o pires branco que acompanhava a xícara, um fim para o passado. Luciana, do balcão, observava com atenção contida, seu coração batendo mais forte. Não se aproximou. Genevieve pegou uma fósforo do pequeno bolso interior de sua bolsa. André a viu fazer o gesto com uma serenidade quase ritualística, um ato de libertação. Ela acendeu o fósforo e o aproximou do primeiro fragmento da carta. As chamas começaram a consumir o papel com um crepitar leve, quase íntimo, um som de adeus. O fumo se elevou em espirais finas, preenchendo o ar com um odor tênue de papel queimado e tinta antiga, o cheiro de um passado sendo consumido. O pires começou a enegrecer nas bordas. Os pedaços encolhiam, curvavam-se, transformavam-se em cinzas, em pó. Quando o último fragmento ardeu, Genevieve apagou o fósforo com um leve sopro. Em seguida, levantou o olhar. André não havia dito uma palavra. Apenas a observava com respeito, com a mirada firme e o gesto sereno. Não como quem assiste a uma cena alheia, mas como quem acompanha uma mulher no ato mais íntimo e corajoso de sua libertação. Ela não sorriu, mas algo em seus olhos havia mudado. Uma luz nova, uma paz recém-descoberta. Ficaram ali sentados frente a frente, com o fumo dissipando-se entre eles. Sem necessidade de falar, entenderam que um limiar havia sido cruzado, que algo havia ficado para trás para sempre, que em meio ao frio, às ruínas e às ausências,
Começava a se formar um espaço novo, uma possibilidade. Não se tocavam, não se confessavam em voz alta, apenas estavam ali, presentes. E nessa presença silenciosa e firme, começava a brotar a possibilidade de outra história. Uma que ainda não tinha nome, uma que não precisava de explicação, apenas de tempo e de verdade. O céu de Paris amanheceu com uma claridade opaca, como se a cidade inteira tivesse despertado entre suspiros. Era um daqueles dias de inverno em que o sol mal conseguia se infiltrar entre as nuvens, mas sua presença tímida bastava para mudar o ânimo das ruas. A geada brilhava sobre as varandas de ferro forjado, e o vapor das chaminés subia lentamente, desbotando-se no ar gelado, como um suspiro do inverno. Geneviève não tinha pressa naquela manhã. Caminhava pela Rue de Touraine com passo contido, quase reflexivo. O casaco, abotoado até o pescoço, ajustava-se à sua figura com uma elegância austera. Havia recolhido seu cabelo em um coque baixo e solto, deixando escapar um par de mechas que emolduravam seu rosto, sem a intenção de disfarçar as linhas que a tristeza havia delineado. Não usava luvas. As trazia na mão, como se não precisasse mais se proteger de tudo. André a esperava em seu estúdio, um pequeno sótão situado sobre uma livraria fechada desde antes da guerra. O edifício tinha muros de pedra úmida e escadas de madeira que rangiam a cada passo, contando histórias antigas. A luz entrava por uma janela de teto que dava para o norte, difusa, constante, perfeita para retratar sem artifícios. Ele lhe abriu a porta sem dizer uma palavra. Vestia uma camisa de linho um tanto amassada, com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Não usava casaco nem gravata, apenas aquela expressão serena que já era familiar para ela, a de um homem que observa, não para julgar, mas para compreender a alma. O lugar cheirava a revelador, a papel seco, a silêncio antigo, um santuário de memórias. Havia uma cadeira colocada em frente ao janelão, uma mesa com negativos, uma câmera montada sobre um tripé. O ambiente era sóbrio, sem adornos, sem ruídos desnecessários, apenas a verdade da arte. Geneviève parou no limiar sem se mover. — Tem certeza? Perguntou ele com suavidade. Ela não respondeu com palavras. Caminhou até a cadeira, sentou-se com as costas retas e o olhou de frente. — Sem maquiagem, sem penteado, disse ela. Sem mentiras. André assentiu, compreendendo a profundidade de sua entrega. A fotografia não começou de imediato. Ele tomou seu tempo, ajustou o foco, mediu a luz, mudou o ângulo, mas mais do que preparar o disparo, parecia estar preparando o momento. Um momento onde ela pudesse mostrar-se sem armadura, em sua essência mais pura. Quando, por fim, olhou através do visor, não lhe pediu que sorrisse, não lhe deu instruções, não disse seu nome, apenas pressionou o obturador. O clique foi nítido, profundo, quase íntimo, um som que capturava não apenas uma imagem, mas uma alma. Geneviève baixou a mirada após aquele único disparo, como se aquele som tivesse capturado não só sua imagem, mas algo mais essencial, sua própria verdade. Ele não pediu mais, não insistiu. Guardou a câmera lentamente, com um respeito que não precisava de explicação, uma reverência pela vulnerabilidade que ela lhe ofereceu. — Quer ver outras fotografias? Perguntou depois de um momento. Ela assentiu. André abriu uma pequena caixa de madeira e tirou algumas imagens já reveladas. Ele as foi mostrando, uma por uma. Camponesas caminhando entre ruínas, homens velhos lendo cartas em pátios abandonados, crianças brincando entre tijolos partidos. Era um Paris invisível, um que não saía nos jornais, mas que palpitava em cada esquina, em cada vida. Uma das últimas fotografias captou a atenção de Geneviève. Mostrava um menino de uns 5 anos com uma jaqueta grande demais para seu corpo magro. Ele caminhava sozinho entre os escombros do que um dia foi uma escola. Seus sapatos estavam cobertos de barro, mas em seu rosto havia algo que desafiava a dor. Não um sorriso, mas uma luz de esperança. Ele também poderia ter sido seu filho, disse André em voz baixa sem olhá-la, quase um pensamento compartilhado. Geneviève passou os dedos pela borda da imagem. Não chorou, não se quebrou, apenas sussurrou, com uma dor surda. Não é meu, mas me dói igual. André não respondeu. Sabia que aquela frase não requeria consolo, mas sim presença.
A simples e profunda presença de alguém que entende. Permaneceu ao lado dela em silêncio, com os braços cruzados, respeitando a intimidade do momento. Depois, ela se pôs de pé e se aproximou da janela. Mirou a cidade dali, daquela altura distinta, como se pudesse ver um Paris novo. Não melhor, mas sim mais real, mais autêntico. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu a necessidade de fugir de si mesma, de se esconder de suas dores. Posso vir amanhã buscar a imagem? Perguntou sem se virar. Estará pronta? Disse ele. Ela se voltou. Seus olhos se encontraram. Não houve sorriso nem promessa. Apenas uma mirada longa, sustentada, carregada de algo que não tinha nome, mas que ambos entenderam em suas almas. Quando Genevieve saiu do estúdio, o céu começava a abrir-se. A luz era mais clara, prometendo um novo dia. As campainhas de uma igreja próxima anunciavam a hora, e o som se estendia pelos telhados como uma carícia, um bálsamo. Caminhou até sua casa com o rosto descoberto. O vento lhe enrubescia as bochechas, mas não lhe importava. Carregava dentro de si uma calma nova, uma sensação recém-nascida de que, por fim, seu reflexo lhe pertencia, que ela era dona de si. No dia seguinte, ela voltou ao estúdio. André já tinha a fotografia pronta. Ele a entregou em um envelope cinzento. Ela o abriu com cuidado e, quando viu a imagem, ficou imóvel. Ali estava ela sentada, séria, com a luz caindo de lado sobre seu rosto, as feições marcadas, mas dignas. A mirada direta, firme, sem desvios. Não parecia uma mulher derrotada, tampouco uma mulher forte de forma ostensiva. Era simplesmente uma mulher viva, real. Pela primeira vez, ela se viu como era, como quem havia esperado e sobrevivido. André observou sua reação em silêncio. Genevieve segurou a imagem por alguns segundos mais, absorvendo a verdade em seu rosto. Em seguida, levantou a mirada para ele. Obrigado, disse com uma voz que parecia não provir da garganta, mas do mais profundo de sua alma. André não respondeu. Apenas assentiu com uma leve inclinação de cabeça, aceitando a gratidão. Ela saiu sem se despedir com palavras, mas ao fechar a porta, fê-lo com uma suavidade distinta, como quem não fecha para ir embora, e sim para conservar o que havia sido vivido, o que havia sido descoberto, e no envelope que levava entre as mãos, guardava muito mais que uma imagem. Guardava uma versão de si mesma que, ao fim, podia olhar sem dor. Paris amanhecia com uma pátina de ouro tênue sobre os telhados, como se o sol se atrevesse pouco a pouco a voltar a pintar as fachadas com algo mais que resignação. Era o mês de fevereiro, e embora o inverno não tivesse cedido por completo, nas ruas se respirava uma ansiedade contida. Os comerciantes começavam a abrir com mais regularidade. Os padeiros recuperavam suas cestas de vime, e alguns vitrines exibiam flores artificiais, tímidas imitações da primavera que ainda não chegava. Genevieve se dirigia ao café como de costume, com o passo tranquilo, o casaco abotoado e um cachecol claro ao redor do pescoço. Seu rosto, embora sereno, conservava uma rigidez na mandíbula, uma alerta nos olhos que não a abandonava, uma lembrança do passado. Depois de tantos dias de silêncios compartilhados, de confissões veladas e palavras escritas que arderam até virar fumaça, o café havia se tornado seu refúgio mais íntimo, seu único espaço estável em meio a tantas ruínas da guerra e da alma. Ao entrar, cumprimentou Luciana com um leve gesto. O lugar estava mais concorrido do que outras vezes. 2 homens liam o jornal junto à estufa. Uma mulher jovem tentava acalmar seu filho inquieto, e em uma esquina, um rosto que ela não esperava voltou a assomar do passado, uma sombra familiar. Madame Ribeiro, perguntou o homem ao vê-la passar. Ela se deteve, o reconheceu de imediato. Era Jaime Ferreira, um velho amigo de João Miguel, cronista de guerra e correspondente itinerante que havia estado na frente oriental mais de uma vez. Ele usava um casaco de tweed um tanto puído, os olhos fundos e os lábios rachados pelo frio, marcas da guerra. Que surpresa encontrá-la aqui, disse, sorrindo com discrição. Embora, claro, a senhora não tenha parado de vir, certo? Genevieve não respondeu. Apenas inclinou a cabeça com cortesia, uma máscara de indiferença. Eu me perguntava, continuou ele baixando a voz, um tom conspiratório, se já recebeu notícias de João Miguel.
O nome caiu como uma pedra no lago calmo de seu peito, mas Genevieve não mostrou reação, nem uma sobrancelha levantada, nem um lábio tremendo, nem uma palavra. Jaime tomou seu silêncio como um convite para continuar. Sua companheira, a mulher com quem vivia lá, morreu no outono passado. Febre tifoide. A aldeia inteira foi evacuada. Ele, bem, segundo me disseram, tem estado reorganizando seus papéis. Ao que parece, deseja regressar, retomar sua vida aqui. Genevieve baixou a mirada para sua xícara vazia. O aroma do café havia se dissipado. O calor também. O calor também quer voltar a Paris. Acrescentou ele, tentando uma piada. Não o julgue. A guerra muda os homens. Ela levantou a vista com uma frieza impecável, uma camada protetora. Não me cabe julgar ninguém. Disse com voz baixa e firme, uma verdade inquestionável. Jaime, um pouco desorientado pela sua resposta, tentou suavizar a tensão. Eu só pensei que a senhora devia saber. Genevieve assentiu com educação. Obrigado. E sem acrescentar nada mais, levantou-se da mesa, deixou umas moedas sob o pires e saiu do café sem olhar para trás, em direção ao seu destino incerto. Lá fora, o ar lhe pareceu mais cortante, mais frio. Cruzou a rua sem pressa, com as luvas apertadas entre os dedos, sentindo a dureza do couro e a dureza da vida. Caminhou durante várias quadras, sem saber bem para onde ir, apenas com a necessidade de se mover. O nome proibido havia voltado a soar, João Miguel. E com ele, uma maranha de lembranças, imagens entrecortadas e uma raiva silenciosa que ardia sob a pele, um fogo que ela não permitia se mostrar. Não era amor o que sentia, não era esperança, era algo mais primitivo, uma mistura de traição, desafio e orgulho ferido. Um eco que não morria, uma ferida que se recusava a cicatrizar. Parou em uma pequena passagem de paralelepípedos, um refúgio do burburinho da cidade. Ali, ao abrigo do barulho, fechou os olhos por alguns segundos. Em sua mente, a possibilidade daquele regresso se apresentou com uma clareza cruel. João Miguel caminhando de novo pelas ruas de Paris, entrando em seu mundo como se não tivesse partido com as mãos cheias de promessas quebradas, como se o tempo não tivesse passado, como se tudo pudesse recomeçar por sua vontade egoísta. Mas ela já não era a mesma. Não era a jovem das cartas lidas com o coração em desalinho. Não era a noiva que contava as semanas com a alma tremendo de ansiedade. Era uma mulher que havia enterrado o anel em uma xícara de louça. Uma mulher que havia escrito uma carta e a havia convertido em cinzas. Uma mulher que, ao se ver em uma fotografia sem adornos, havia se reconhecido pela primeira vez. Naquela noite, no estúdio de André, o silêncio tinha outro peso, mais denso, mais carregado de segredos. Ele não disse nada quando ela entrou. Estava sentado junto à mesa de negativos, com as mangas arregaçadas e as mãos cobertas de pó de revelado, um artista imerso em sua arte. Genevieve deixou a bolsa sobre uma cadeira e permaneceu de pé, observando-o. O viram. Disse sem rodeios. João Miguel enviuvou. Quer voltar a Paris. André levantou a mirada lentamente. Sua expressão não foi de surpresa, nem de ciúmes. Foi a de quem entende que um equilíbrio delicado havia sido alterado, que o destino se movia novamente. E você? Perguntou com tom neutro, avaliando a alma dela. Não espero nada, respondeu ela. Nem quero nada, mas a sombra dele regressou, André. André se pôs de pé, caminhou até a janela e ficou olhando as telhas molhadas dos telhados de Paris, um panorama cinzento e pensativo. Não falava, não se movia. Seu silêncio não era indiferença, era algo mais complexo. Um muro que se levantava entre eles sem rancor, mas com a inevitabilidade de uma nova barreira. Compreendo se precisas de tempo, disse finalmente, a voz suave, mas firme. Genevieve o observou com o peito apertado. Não havia amargura em sua voz, mas sim uma espécie de distância involuntária. Um reflexo de quem havia aprendido a não ficar onde não é necessário, onde não é desejado. Não é isso, disse ela, aproximando-se. Mas ele não se virou, a dor visível em sua postura. Não quero ocupar o lugar de ninguém, acrescentou Genevieve com suavidade. Nem competir com uma lembrança, nem com um arrependimento. Genevieve deu um passo mais. Sentia que tudo o que se havia construído com tanto cuidado, com tanto respeito, começava a se resquebrajar, não por traição, mas por insegurança.
por feridas antigas que ainda não terminavam de cicatrizar completamente. Não tens que ir embora, disse, a voz embargada. Às vezes, respondeu ele, a voz carregada de uma sabedoria dolorosa. Vai embora mesmo ficando. A frase ficou suspensa entre eles como uma neblina espessa, um véu de incerteza. André não a tocou, não a mirou, apenas baixou a cabeça, pegou seu casaco e saiu do estúdio, deixando-a sozinha. Genevieve ficou sozinha. O retrato emoldurado ainda repousava sobre a mesa, a imagem dela mesma, com a mirada serena, sem adornos. Ela o pegou entre as mãos, o segurou com força. Não era apenas uma imagem, era uma declaração, uma prova de que a vida que ela havia reconstruído era sua, e que ninguém, nem sequer um homem que regressara dos escombros de um passado, tinha o direito de arrebatá-la. Mas por agora, ela deixou que André se afastasse, porque também o orgulho precisava de seu próprio silêncio, porque às vezes amar com dignidade significa não rogar, e porque as feridas, mesmo as mais antigas, ainda sabiam sangrar. A manhã se havia levantado pesada, com um céu escuro que não prometia trégua. As nuvens, grossas e lentas, pendiam baixas sobre os telhados como uma cortina cerrada sobre um palco antes de uma confissão brutal. Paris, aquela cidade tão acostumada ao cinza, parecia nesse dia mais apagada do que o habitual, como se até seus paralelepípedos arrastassem os pés, exaustos. Genevieve não tomou café da manhã. Caminhou pela casa com passo firme, mas silencioso, cada movimento uma decisão. Abriu a gaveta da escrivaninha com movimentos precisos e tirou uma folha de papel pequena, um envelope e uma pena de tinta negra. Sentou-se junto à janela, onde a chuva começava a marcar os primeiros traços sobre o vidro, e escreveu com letra clara e sem uma única hesitação: "Não há lugar para você aqui." Não escreveu nome nem data, não assinou. Não era uma súplica nem uma despedida. Era uma sentença breve, gelada, definitiva, um corte final. Dobrou o papel em dois, o colocou no envelope sem fechá-lo por completo e o segurou entre os dedos por alguns segundos, sentindo o peso da decisão. Em seguida, pôs-se de pé, foi até o cabideiro e vestiu o casaco. Não usou chapéu, não se preocupou com o penteado, tampouco levou luvas. Saiu à rua justo quando a chuva caía com mais força. Um dilúvio de lágrimas celestiais. Não era uma garoa amigável. Era uma daquelas chuvas constantes, de gotas grossas, que empapam com rapidez, que se infiltram na alma. Mas Genevieve caminhava entre os poças d'água como se a água não a tocasse, como se estivesse blindada por sua própria determinação. A cada passo, ela deixava para trás não só o ruído das solas molhadas, mas também os resquícios de uma espera que já não queria sustentar, que a havia corroído por dentro. O mensageiro de João Miguel a esperava no café onde a havia abordado dias antes, com a fotografia. Ele estava sentado junto à janela, olhando com nervosismo para fora, esperando-a. Ao vê-la entrar, ele se endireitou, alisando sua jaqueta com inabilidade. Genevieve não o cumprimentou, tampouco se sentou. Tirou o envelope de sua bolsa e o estendeu com uma elegância imperturbável, sem vacilar. Entregue-o em mãos, disse, olhando-o nos olhos, uma ordem silenciosa. Não precisa lê-lo. Ele assentiu, um tanto confuso pela rapidez do gesto, mas o tom de sua voz, a firmeza de sua postura, não deixavam espaço para perguntas. Genevieve girou sobre seus calcanhares e saiu do café sem parar, em direção à chuva. A chuva se intensificava, escorregando por seu rosto, colando o tecido de seu casaco em seu corpo. Cruzou a praça com passo rápido, ignorando o frio que começava a penetrar-lhe até os ossos. A umidade se infiltrava pelo pescoço, pelos punhos, pelas costuras, mas ela não parou nem uma única vez. O Café Étoile surgiu diante dela como um refúgio conhecido, um porto seguro. Empurrou a porta e entrou. Uma sineta suave anunciou sua chegada. O interior estava quase vazio. O ar cálido contrastava com o mundo encharcado que acabara de abandonar. E ali estava ele, André, sentado em sua mesa de sempre, com a câmera sobre a mesa, os cabelos úmidos, o casaco pendurado na cadeira contígua. Não olhava pela janela, não folheava um jornal. Apenas estava ali com os braços cruzados, como se também tivesse estado esperando algo ou a alguém, esperando por ela.
Genevieve se aproximou. Ele levantou a mirada lentamente, sem surpresa, como se soubesse que ela chegaria. Ela não disse nada. Sentou-se à sua frente. A água ainda lhe caía pelas têmporas. Seu rosto tinha gotas suspensas nas pestanas. Sua respiração era agitada, mas não pelo esforço físico, e sim pelo que estava a ponto de pronunciar, uma verdade que a libertaria. O silêncio entre eles era denso, carregado, como se o ruído da chuva batendo no vidro fosse uma melodia composta apenas para aquele momento de revelação. Genevieve baixou a vista por apenas um instante. Depois levantou o rosto e, sem vacilar, murmurou. Nunca foi ele. Só levei 3 invernos para entender isso. As palavras, apenas audíveis, não precisavam de mais explicação. André não respondeu de imediato, mas sua mão se deslizou lentamente para o encosto de sua cadeira. Pegou o casaco, ainda úmido, ainda morno com o calor de seu corpo, e estendeu-o a ela, sem dizer uma palavra. Genevieve hesitou por menos de um segundo, um lapso de incerteza, e depois estendeu os braços e o recebeu. Envolveu-se nele com movimentos suaves, sentindo o peso, o cheiro, a presença. Não era apenas uma peça de roupa, era um gesto. Um gesto que não pedia nada em troca, que não exigia definições, que não reclamava um lugar, mas o oferecia. Pela primeira vez, ela o aceitou. Ficaram assim, em silêncio, frente a frente. A chuva continuava a cair, como um telão que se recusava a se levantar ainda, prolongando a cena. Mas dentro do café, naquela pequena mesa junto à janela embaçada, 2 almas haviam pronunciado o que não cabia em nenhuma carta, o que nenhuma palavra poderia expressar com tamanha verdade. Genevieve apertou o casaco contra o peito, sentindo o calor. André baixou a mirada, e pela primeira vez, um leve sorriso se desenhou na comisura de seus lábios, um sorriso de alívio e compreensão. Não houve promessas, não houve desculpas. Apenas um instante compartilhado, em que a vida pareceu fazer uma pausa para permitir que 2 caminhos tortuosos pela guerra, pelo abandono e pela dúvida, se encontrassem em uma mesa silenciosa, enquanto Paris chorava sobre os telhados. E naquela pausa, algo começou a brotar, sem nome ainda, mas real, tangível, uma nova esperança. Paris despertava com o murmúrio suave dos pardais entre os beirais, com as calçadas recém-lavadas pela chuva noturna e um perfume tênue de lilazes flutuando no ar, um convite à vida. Era abril. O sol assomava com timidez entre as nuvens esfiapadas, e nas esquinas, os postos de flores voltavam a abrir como se o inverno nunca tivesse existido, como se a vida sempre vencesse. Genevieve se deteve em frente ao espelho ovalado do hall de entrada. Pela primeira vez em anos, escolheu um vestido que não fosse escuro nem discreto. Azul celeste, leve, com botões nacarados no centro e mangas longas que se estreitavam nos punhos, marcando sua silhueta com suavidade. O cinto marcava sua cintura com elegância discreta. Prendeu o cabelo em um coque baixo e solto, deixando escapar um par de mechas que emolduravam seu rosto, sem a intenção de disfarçar as linhas que a tristeza havia delineado, mas que agora contavam uma história de superação. Não se maquiou, não precisava. Quando cruzou a rua para entrar no café, o reflexo da vitrine lhe devolveu a imagem de uma mulher diferente, não mais jovem, não mais bela segundo os padrões da época, mas sim mais viva, mais real, mais dona de si. Luciana a viu de trás do balcão e entrecerrou os olhos como se não acreditasse totalmente no que via. Hoje sim, se lhe vê a alma, madame, disse em voz baixa, quase com ternura, um reconhecimento. Genevieve sorriu sem resposta e caminhou até sua mesa habitual, a mesma de sempre, junto à janela, mas naquele dia adornada com um pequeno vaso de flores frescas, anêmonas brancas e um ramo de mimosa, um toque de primavera. A luz entrava filtrada, cálida, iluminando os veios da madeira e os fios de vapor que subiam do café recém-servido, criando uma atmosfera de paz. André chegou uns minutos depois. Carregava um livro debaixo do braço e um lenço de linho no bolso do casaco. Sentou-se sem cerimônia, sem palavras. Apenas se miraram, e foi o suficiente. O silêncio entre eles já não era uma barreira, era uma forma de cumplicidade que não exigia explicações, um idioma próprio,
Passaram a manhã compartilhando o mesmo espaço, lendo em voz baixa fragmentos de livros, e às vezes um sublinhava com o dedo uma frase que ao outro arrancava um sorriso. Outras vezes, limitavam-se a observar os transeuntes da janela, pessoas comuns em suas rotinas. Genevieve anotava coisas em uma caderneta pequena. André desenhava traços nas margens dos guardanapos, como se sua mente precisasse sempre enquadrar os momentos, fixá-los. Depois do meio-dia, saíram para caminhar pela margem do Sena. Os árvores começavam a cobrir-se de folhas novas, e alguns meninos corriam atrás de barquinhos de papel empurrados pela brisa, um vislumbre de infância. Ela usava um cachecol leve sobre os ombros, e ele, uma câmera pendurada sem urgência, não a usou naquela tarde. "Por que não tira fotos hoje?" perguntou ela com suavidade, curiosa. André mirou o rio antes de responder. "Porque às vezes a memória não precisa de testemunhas", disse ele, e a mirou com intensidade contida, só de companhia. Não falaram mais. Continuaram o passeio, cruzaram a Pont des Arts sem pressa e se detiveram junto a um violinista que tocava uma melodia de Debussy, a música flutuando no ar. O sol se filtrava entre as folhas com um resplendor dourado, como se o tempo tivesse decidido desacelerar apenas para eles, em um instante mágico. Naquela noite, em seu quarto, Genevieve abriu a gaveta do toucador. Junto a uma carta dobrada que nunca terminou de escrever, descansava uma fotografia. Ela mesma, capturada por André em seu estúdio semanas antes. O retrato mostrava seu rosto sem adornos, sereno, e a luz natural recortava suas feições com delicadeza. Não era uma imagem idealizada, mas um espelho fiel da alma que havia atravessado invernos longos demais. Colocou a fotografia em um pequeno porta-retratos de madeira clara. Acomodou-o sobre o móvel junto a um frasco de perfume quase vazio e um pente antigo de nácar. Não era um altar, mas sim um gesto de autoaceitação, um reconhecimento. Na mesa de cabeceira de André, naquela mesma noite, descansava um envelope fechado, sem nome, sem selo, sem destino. Uma carta escrita no verso de uma folha descartada, com linhas que falavam de uma mulher que aprendeu a não esperar, que compreendeu que a ausência nem sempre é abandono, e que o amor mais profundo às vezes se manifesta na forma mais simples, o ato de ficar. Ele não pensava em entregá-la, não precisava. Eram duas almas que haviam sobrevivido à guerra sem disparar uma arma, dois sobreviventes do abandono, do tempo, da decepção. E agora compartilhavam o mesmo ar, as mesmas caminhadas, as mesmas xícaras de café em silêncio. Não havia promessas grandiosas, nem projetos extravagantes, nem confissões exaltadas. Apenas uma presença constante, um casaco oferecido em silêncio, uma mirada que sabia esperar, um espaço compartilhado sem exigências. E isso, para eles, era mais do que suficiente. As semanas continuaram a se deslizar com suavidade. Os livreiros do bairro começaram a colocar volumes novos nas vitrines, um sinal de renovação. O aroma de pão recém-assado voltou a impregnar as ruas pela manhã, um convite à vida. A cidade inteira parecia dar um respiro. No café, Luciana continuava observando tudo com a mirada de quem havia visto passar demasiadas histórias sem final feliz. Mas desta vez, ao vê-los juntos, ela com um vestido creme, ele com as mangas arregaçadas, compartilhando um pedaço de torta de pera, não disse nada. Apenas limpou os copos com uma calma especial e pensou, sem necessidade de verbalizar, que alguns invernos, embora longos, terminam florescendo sem ruído. Genevieve, ao sair naquela tarde, virou-se para a janela onde costumava sentar-se e ficou olhando as flores frescas do vaso. Não precisava pegá-las, eram um símbolo suficiente. Já não eram as flores de uma espera angustiante, mas sim as de uma estação nova, de um novo começo. E assim, entre passeios sem destino, livros sublinhados e silêncios compartilhados, a primavera voltou a instalar-se em sua vida, não como uma explosão de júbilo, mas como uma brisa que acaricia as feridas e as transforma em memória, uma lembrança doce, porque há dores que não se esquecem, mas que aprendem a conviver com a luz. Paris, 1 ano depois. A cidade respirava a primavera com a serenidade de quem havia sobrevivido à tempestade. As fachadas lavadas pela chuva lucavam mais claras. Os paralelepípedos refletiam o céu limpo,
e as glicínias trepavam pelos balcões como se quisessem abraçar de novo o mundo, um renascimento. No ar flutuava uma mistura de perfumes, pão recém-assado, jasmim e tinta fresca de imprensa, um convite aos sentidos. Era o Paris da reconstrução, mas também o da redenção, da cura. O Café Étoile seguia em pé, como uma cápsula intacta do tempo. Seu letreiro de ferro forjado mal se balançava com o vento, e a sineta da porta soava igual a sempre, um conforto familiar. No entanto, algo havia mudado profundamente. No interior, os rostos já não carregavam a sombra pesada dos invernos passados. O café continuava servindo sua mistura forte e escura, mas o sabor parecia distinto, mais pleno, mais vivo, como se a vida tivesse infundido um novo aroma. A uns passos do café, em uma pequena galeria com muros brancos e luz tênue, inaugurava-se aquela tarde uma exposição muito esperada. Luz depois do fogo. Uma série de retratos fotográficos tirados por André Barros. Havia imagens de ruas destruídas, ruínas cobertas de neve, miradas perdidas entre os restos do mundo que fora. Mas também havia crianças brincando sobre os escombros, mãos entrelaçadas na escuridão de um refúgio, e flores nascendo em rachaduras de pedra, a beleza surgindo do caos. O centro da sala estava reservado para uma única fotografia ampliada sobre um painel de madeira clara. Nela, Geneviève aparecia sentada junto à janela do café, com a cabeça ligeiramente virada para a luz. Seu rosto estava sereno, sua expressão não era de espera nem de nostalgia. Era a imagem de uma mulher que havia decidido, ativamente, seguir vivendo. A primavera se filtrava pelo vidro, acariciando seu perfil. As flores do vaso à sua frente estavam abertas, exuberantes, e embora não olhasse diretamente para a câmera, a fotografia continha uma presença poderosa, uma história contada sem palavras, uma alma revelada. Os convidados caminhavam entre as obras em silêncio respeitoso, uma reverência. Ninguém falava em voz alta. Alguns se detinham mais tempo em frente à imagem central, cativados. Outros a observavam com uma emoção que não sabiam descrever, mas todos coincidiam em algo. Havia verdade naquele retrato, uma verdade quieta, íntima, que não precisava de explicações, apenas de ser sentida. Geneviève chegou sem fazer ruído, uma presença discreta, mas marcante. Vestia marfim, um vestido simples, de tecido suave, com bordas arredondadas nas mangas e um delicado broche de pérola no decote. O cabelo preso em um coque baixo, sujeito com um pente antigo de nácar que costumava usar sua mãe. Não usava joias nem maquiagem forte, apenas um sorriso leve, contido, que se estendia com suavidade por seus lábios, revelando sua paz interior. Quando entrou, André estava lá. Não a recebeu com espalhafato, apenas a mirou do outro lado da sala e caminhou em sua direção com calma, com a certeza de um reencontro. Ele se deteve a meio passo, como se temesse que qualquer gesto rompisse a delicadeza daquele instante, daquela conexão. Ela o mirou e, sem palavras, estendeu a mão. Ele a tomou. A sala inteira pareceu aquietar-se. Um silêncio quase sagrado. Não houve aplausos, nem discursos, nem taças levantadas em brinde. Apenas um silêncio cálido que envolvia todos os presentes, como se entendessem que estavam presenciando algo mais do que uma inauguração artística. Era uma culminação, o fechamento de um ciclo de dor e o nascimento de outro, de esperança. Geneviève se aproximou do retrato, o contemplou com atenção, como se o visse pela primeira vez, em sua plenitude. Mas não era apenas seu rosto o que observava. Era tudo o que havia percorrido para chegar a esse momento. Os invernos cruzados, a fotografia murcha que uma vez guardou em sua bolsa, a rosa seca entregue em um ponte, o anel abandonado em uma xícara, as lágrimas que nunca derramou diante de ninguém, toda a sua jornada. Tudo estava ali naquele enquadramento, naquela luz, uma história sem palavras. André, de pé ao seu lado, não disse nada. Não era necessário. Sabia que aquela fotografia não lhe pertencia. Era dela, de sua história, de seu renascimento, de sua própria vitória. Ao sair da galeria, caminharam juntos pela Rue Vieille du Temple. A tarde caía lenta, dourada, com uma brisa suave que levantava as folhas secas dos plátanos, dançando com elas. Não se dirigiram palavras, não fizeram planos,
Apenas avançaram um ao lado do outro, como haviam feito tantas vezes antes, mas com algo distinto agora. Uma certeza silenciosa, uma cumplicidade sem igual. Ao passar em frente ao Café Étoile, Luciana os viu da porta. Não os cumprimentou, apenas ficou de pé, observando-os com os braços cruzados e um sorriso nos lábios, um sorriso de satisfação. Dentro do local, na mesa junto à janela, um novo vaso esperava com flores recém-cortadas, frescas e vibrantes. As anêmonas e as mimosas haviam voltado, trazendo a primavera para dentro do café. Geneviève se deteve por alguns segundos, mirou o café, depois André. Ele entendeu sem necessidade de perguntas. Entraram. A mesa estava livre. Luciana se aproximou deles com uma bandeja, sem dissimular a emoção que lhe brilhava nos olhos. Serviu-lhes 2 cafés e deixou uma guardanapo branco entre ambos. Sobre ela, um pequeno desenho em tinta, uma rosa e uma câmera. André levantou as sobrancelhas e mirou Luciana, surpreso. Algumas coisas não precisam de explicação, disse ela, encolhendo os ombros com sabedoria, e voltou ao balcão. Geneviève riu com doçura, e pela primeira vez em muito tempo, sua risada não carregava peso. Era leve, pura. André a observou em silêncio. Não era uma mulher transformada radicalmente, era a mesma Geneviève, só que agora sua tristeza tinha raízes novas. Havia se convertido em outra coisa, em algo que se parecia ao amor, mas mais sereno, mais limpo, mais maduro. Onde antes houve espera, agora havia companhia. Onde antes reinava o silêncio e o vazio, agora bastava com uma mirada, um toque. E naquele café onde o inverno havia terminado uma vez, e depois outra, por fim, florescia a vida, em sua plenitude. O café seguia ali, na mesma esquina de Le Marais, como um testemunho silencioso de tudo o que havia ocorrido sob seu teto. Embora os paralelepípedos tivessem sido reparados, as fachadas restauradas e os vitrines modernizadas, o Café Étoile mantinha a mesma sineta na porta, as mesmas cadeiras de madeira desgastada e aquele vaso pequeno junto à janela onde sempre havia flores frescas, sem importar a estação, um símbolo de esperança inabalável. Geneviève caminhou com lentidão pela rua, envolvida em um casaco creme, que deixava entrever um cachecol de linho azul. Seu andar era firme, mas mais pausado. As mechas brancas começavam a desenhar destelos de prata em suas têmporas, e em seu rosto notavam-se as marcas da risada, tanto quanto as da pena, contando a história de sua vida. Carregava um livro sob o braço e uma carta no bolso, fragmentos de seu ser. A primavera a envolvia com o mesmo perfume de lilazes que uma década atrás, um cheiro que trazia lembranças, mas dentro dela, tudo era distinto. André a esperava em sua mesa habitual com uma xícara de café morno entre as mãos. Seu cabelo agora era grisalho. Suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar a xícara, mas seus olhos continuavam tendo aquela mirada clara e contida que o havia acompanhado sempre, a marca de sua alma. Frente a ele, uma câmera antiga repousava sobre a mesa, já sem filme, como um símbolo de tudo o que havia deixado para trás, de um passado que era apenas memória. Não tiveram filhos, não por escolha consciente, mas por tempo. A vida lhes chegou em uma segunda oportunidade, quando o relógio já não concedia novas sementes, mas lhes presenteou com raízes profundas, um alicerce. Seu lar foi o mesmo apartamento no 3º andar de uma rua silenciosa, com paredes cheias de livros, cartas antigas e fotografias em preto e branco que contavam sua história. Ali aprenderam a conviver com as ausências, a amar sem condições, a construir sem ruído, em uma dança silenciosa de afeto. Durante 10 anos, compartilharam passeios ao entardecer, leituras à meia voz, silêncios cúmplices e um afeto que não precisou de grandes gestos para se tornar eterno. Acompanharam-se nas ausências familiares, nas noites de febre, nos dias em que a memória doía mais que o corpo, e, sobretudo, nas manhãs em que bastava um café compartilhado para entender que estavam finalmente em casa. João Miguel nunca regressou. A última notícia que chegou dele foi uma breve nota de falecimento. Morreu na Ucrânia, sozinho, sem glória nem despedida. Geneviève não chorou, apenas fechou a carta e a guardou em uma caixa que André jamais tentou abrir. Um limite respeitado.
Nunca mais pronunciou seu nome. Ele pagou seu preço, não com castigo, mas com o esquecimento, com a ausência de memória. Luciana, a garçonete, se aposentou 5 anos atrás, mas ainda passava a cada sexta-feira para deixar flores no vaso da janela. Dizia que o fazia por costume, mas no fundo sabia que o café precisava continuar honrando os fantasmas que alguma vez o habitaram, as histórias que ali se desenrolaram. Naquela tarde, enquanto Paris se dourada sob o sol de abril, André tomou a mão de Geneviève sobre a mesa. Não disseram nada, apenas se miraram. Ela acariciou com o polegar os nós dos dedos gastos de seu companheiro, como quem repassa os sulcos de uma vida compartilhada. Uma jornada a 2. 10 primaveras, sussurrou Geneviève com um sorriso morno. E todas contigo, respondeu ele sem desviar a mirada, a certeza em seus olhos. O relógio do café marcou as 5. Um grupo de jovens entrou rindo, trazendo consigo uma energia nova, fresca, um vislumbre do futuro. Ninguém os mirou com desaprovação. A cidade já não era a mesma. As feridas da guerra haviam se fechado nas ruas, embora algumas continuassem abertas nas almas. No entanto, a esperança já não era uma palavra frágil. Antes de partir, Geneviève se deteve em frente à vitrine, onde André havia exposto suas fotografias. No centro, seguia o retrato dela com a luz da primavera sobre o rosto. Não o haviam mudado. Ninguém o havia pedido. Era parte do lugar, como as flores, como o silêncio, como a história que não precisava ser contada. Mais uma vez, saíram do café de braços dados. Caminhavam mais lentamente do que antes, mas com a mesma direção, o mesmo propósito. A cidade lhes sorria sem pressa. E naquele canto de Paris, onde o inverno havia terminado uma vez e depois outra, florescia novamente a vida, embora mais serena, embora mais breve, mas tão certa como a mão que ainda se agarrava à sua. Às vezes, a vida não nos dá respostas imediatas. Às vezes, leva anos para entender por que alguém se foi, por que algo não floresceu, ou porque o amor chegou quando já não o esperávamos. Mas se algo nos ensina a história de Geneviève e André, é que nunca é tarde para começar de novo, que mesmo depois do inverno mais longo, a primavera chega, mesmo que em silêncio. Esta história não foi sobre grandes gestos nem promessas eternas, mas sobre a beleza dos pequenos atos, a dignidade de soltar o passado e o valor de escolher cada dia quem permanece ao seu lado. Porque resistir também é amar. E reconstruir-se também é uma forma de renascer. Se esta história tocou seu coração, conte-nos nos comentários. Qual parte te comoveu mais? Alguma frase que você guardará na alma? E se você chegou até o final, até este último suspiro da narração, escreva a palavra primavera nos comentários. Assim saberei que você acompanhou Geneviève até o final e que, como ela, você acredita que sempre há lugar para voltar a florescer. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever se ainda não o fez e compartilhar esta história com alguém que precise de esperança. E se você gosta de relatos intensos, cheios de emoções profundas e segundas oportunidades, te recomendo ver as outras narrações que estou deixando nas telas finais. Tenho certeza de que também te vão encantar. Obrigado por estar aqui. Nos vemos na próxima história.